Fala galera, beleza? Dando seguimento aí à nossa série, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mounts nas lunetas. Os mounts são esses postes ou torres de fixação que tem como função ligar a luneta à arma, para que não ocorra movimentação e ela se torne uma coisa só, certo? Se existisse movimentação, provavelmente no transporte ou durante os disparos, essa luneta se movimentaria e aí você, por consequência, perderia a regulagem do zero dela, tá? Normalmente elas são construídas ou em alumínio ou em aço, tá? No Brasil é mais comum a gente encontrar mounts construídos em aço, em alumínio, perdão. Existem diversos tipos, né, de mounts. A gente tem, por exemplo, os mounts duplos, né, que são duas torres separadas, simples, né, onde eles usam apenas um parafuso de cada lado para fixar. Temos os duplos reforçados, que aí podem usar dois ou três parafusos de cada lado para fazer essa fixação. Temos os mounts únicos, né, que são essas duas torres interligadas em uma peça só. Temos os mounts únicos angulados, tá? Que eles têm uma angulação para que facilite a compensação de tiros a longas distâncias, né? Temos também mounts reguláveis que você consegue mexer nessa altura e tal. Enfim, existe uma variedade grande de mounts e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cada um tem a sua função e a sua aplicação, tá? Vale lembrar que é importante observar o funcionamento da sua arma antes de escolher os mounts, porque isso pode variar. O mount pode atrapalhar a ejeção do cartucho ou pode influenciar na colocação, por exemplo, na PCP, que normalmente o magazine vai aqui embaixo, né? Pode influenciar nisso. Então você tem que analisar o comportamento da sua arma para poder escolher o tipo de mount certo para ela, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das características para a gente escolher o mount. O mount, ele geralmente tem um diâmetro que tem que ser de acordo com o tubo da sua luneta, tá? Então se sua luneta tem um tubo de 1 polegada, o mount tem que ter essa abertura de 1 polegada. Se for 30 milímetros, a mesma coisa, 34, enfim. Então isso é algo que você tem que observar quando você vai comprar um mount, tá? Normalmente as lunetas já vêm com um mountzinho nelas, tá? Mas lunetas mais caras normalmente vêm sem mount. E aí você vai precisar escolher o mount correto, tá? Outra característica que a gente tem que observar é o tipo de trilho onde esse mount vai ser encaixado. Normalmente a gente tem dois tipos, tá? O tipo dovetail, né, o rabo de andorinha, que teria essa abertura aqui de 11 milímetros, e o Picatinny, que seria de 20 a 22 milímetros essa abertura. Então aí você tem que observar a sua arma, qual o tipo de trilho que ela tem, para poder escolher esse encaixe aqui, certo? E por último, a gente escolhe a altura desse mount, né? Que seria a altura que vai aqui do fim do tubo da luneta até a base do trilho. E como que a gente faz essa escolha? Bom, como eu falei antes, depende da utilização da arma, como é que ela funciona e tal. Se você tem um magazine aqui numa PCP, você vai ter que escolher um mount mais alto, o sistema de ejeção do cartucho, enfim. Isso aí você vai ter que olhar o seu caso, tá? Mas em via de regra, eu gosto de escolher um mount o mais baixo possível em relação à arma, tá? Porque isso aí deixa a trajetória do disparo mais plana, na minha opinião, tá? Há quem discorde, essa é a minha opinião, beleza? Então como é que a gente faz para descobrir qual é a altura desse mount que a gente precisa, tá? A gente vai ter que levar em consideração o tamanho da ocular, né? O tamanho externo aqui, não vamos supor se a luneta é uma 416/44, não é esse 44 não, é o diâmetro externo que vai ser maior, tá? Se você usa aqueles flip covers, inclusive, aumenta mais ainda, tá? No caso da minha que é uma 44, o diâmetro externo com o flip cover vai para 56, tá?
Então vocês veem que é bem maior. A gente vai ter que saber essa altura, saber o diâmetro do tubo da luneta, tá? E eu gosto de deixar no mínimo 3 milímetros aqui em relação à objetiva, tá? Então, a hora que você monta, pelo menos um espacinho de 3 milímetros aqui, porque na hora do disparo vai haver uma pequena movimentação disso aqui. Se você deixar muito perto, pode não ser muito bom, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, essa altura H aqui, mais a altura da metade do tubo do diâmetro, tem que ser maior ou igual a metade dessa altura aqui da objetiva, mais os 3 milímetros, tá? Então, essa formulinha aqui. Aí vamos a um exemplo. Uma luneta com tubo de 30 e diâmetro externo da objetiva de 56. Então vamos lá, a H, que é a altura que a gente quer descobrir, mais 15, já que a minha luneta tem um diâmetro de 30 no tubo, o raio vai ser 15. Então mais 15 tem que ser maior ou igual. Aqui, 56, o diâmetro externo, dividido por 2, 28. Então, 28 mais esses 3 milímetros aqui que eu deixo de folga, tá? Com isso, eu vou saber que a altura do mount que eu preciso tem que ser maior ou igual que 16 milímetros. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho do mount de absorção. A gente vai para a carabina de pressão para ver isso aí. Pessoal, eu já ia me esquecendo. Eu tenho um vídeo aí no canal, vou deixar o card aí, que mostra como eu faço a montagem da luneta, tá? Então vocês dêem uma olhada aí. E nesse vídeo eu esqueci de um detalhe, tá? Muitas vezes o mount de baixa qualidade, ele não dá alinhamento entre as torres, né? Então, um jeito de você verificar se elas estão alinhadas é sentar a luneta sem nada, colocar uma do lado da outra, uma grudada na outra e observar. Vou deixar uma foto aí para vocês verem como isso é feito, tá? Para ver se elas estão alinhadinhas e tal, porque isso aí às vezes, se elas não estiverem alinhadas, pode ser que a luneta não consiga nem pegar a regulagem, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos mounts de absorção de impacto, que são esse sisteminha aqui. Ele é utilizado mais em carabinas de mola ou de gás RAM, né, carabinas de pressão, para evitar que haja dano na luneta. Por quê? Porque a carabina de pressão de mola, ela tem um recuo diferente das armas de fogo, que é chamado de recuo duplo. Então quando você faz o disparo, ela vem para trás, e o pistão que está aqui dentro, que impulsiona o ar para fora, a hora que ele chega no fim do curso dele aqui, ele bate na câmera e ela joga para frente. Então ela vai para cá e depois para cá, certo? Esse recuo duplo, com o tempo, pode ir danificando a luneta, tá? Então esse sisteminha aqui funciona para evitar esse segundo impacto para frente. Então quando você dá o disparo, ela vai para trás e na volta isso aqui se move, ó, e absorve o recuo, tá? Então isso aqui é muito importante em carabinas de pressão, tá? De mola ou gás RAM, principalmente as mais potentes, que usam gás RAMs mais pesados ou molas mais pesadas, tá? Isso aqui vai aumentar a vida útil da sua luneta. Vai fazer com que não quebre? Não. Mas com certeza vai melhorar bastante, tá? Pessoal, sobre mounts, era isso que eu tinha para falar. Fiquem à vontade aí para comentar, criticar ou dar sugestões. Beleza? E até o próximo vídeo. Um abraço aí.